Quero convidar os irmãos a meditar comigo, livro do Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 2 e 3. Parte final do verso 2 e parte inicial do verso 3. O pastor Fabiano, muito feliz e inspirado por Deus, disse sobre termos esperança, irmãos. E neste momento é tempo de esperançarmos em Deus. A parte final do verso 2 de Esdras 10 diz assim: mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. A parte inicial do verso 3 diz: façamos aliança com o nosso Deus. Ou seja, no verso 2 finda-se dizendo: mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. No verso 3 inicia: façamos uma aliança com o nosso Deus. Pois bem, a aplicação da palavra esperançar, ter esperança, ela vem do verbo latim que é esperançar, é esperar, aguardar, ter esperança. E todas as vezes em que vamos esperançar alguma coisa, ter esperança é porque a aflição, algo adverso nos visitou, nos encontrou. E a realidade que a igreja das nações, não só do Brasil, a igreja de Cristo tem enfrentado, é o momento de buscar esperança naquele em quem pode corresponder a nossa esperança, que é Deus. A Bíblia diz assim: aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Irmãos, nada vai nos abalar. Agora imagine que Israel vinha do decreto de Ciro, no texto de Esdras, saindo do cativeiro babilônico, a qual Isaías profetizou 250 anos antes e Jeremias 70 anos antes. E eles estão regressando. Agora Zorobabel está trazendo a nação aproximadamente 538 antes de Cristo, 538, 37 antes de Cristo. E descobrem que há algo que fere o culto a Deus no meio da nação. E ali vem a nação, chega a Esdras e diz assim: mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel. Irmãos, bem sabemos que Neemias, que Esdras, eles vêm e eles restauram primeiro o culto a Deus, primeiro o relacionamento com a lei, o cerimonial dos cultos a Deus. E agora o povo está descobrindo que há algo que está ferindo o que Deus ordena. Irmãos, e quando Neemias, indo um pouco mais adiante, ouve falar que a cidade está em calamidade, que as portas estão queimadas a fogo e as muralhas caídas, tipifica bem o que estamos vivendo hoje. Olhamos para o mundo lá fora, algo invisível pode matar aqueles do grupo de risco. Olhamos com o olho natural, a medicina não sabe como curar, a ciência não sabe como precaver com vacinas, e olhamos e nos colocamos como Neemias, porque a muralha trazia segurança para a nação, e as portas traziam juízo para a nação. Quando eu tinha algo em que eu não tinha solução em minhas mãos, eu ia para as portas da cidade, porque ali estavam juízes instituídos por Deus, para trazer respostas de Deus à nação. Agora, a realidade de Neemias é assim, não tem segurança e não tem juízo, o povo está vulnerável. Irmãos, e nós hoje parecemos que estamos vulneráveis, não podemos sair de casa, não podemos ir à igreja, não podemos abraçar os irmãos, saudar os irmãos, beijar os nossos pais e avós, mas eu venho trazer uma palavra da parte de Deus a você. Esdras 2 e 10 e 2, mas no tocante a tudo isto ainda há esperança para Israel. E nós somos Israel, irmãos, com co-herdeiros dessa promessa. Em tudo que estamos vivendo agora, há esperança, e essa esperança se chama Jesus de Nazaré. Tudo diz que não vai dar certo, tudo diz que está contrário, mas Esdras registrou que há esperança. E eles restauram o culto. O que eu venho dizer neste momento em nossas vidas, você que está em casa, você que é crente, talvez não seja, é tempo de restaurar o culto a Deus.
Talvez nós passamos nessa oportunidade adversa a valorizar mais o que tínhamos em mão, a oportunidade de estar na igreja às quintas-feiras, às terças-feiras, nas escolas bíblicas, e às vezes abríamos mão disso por um cansaço físico, por algo que pode ser vencido com esforço a mais. E Deus disse a Josué: ei, esforça-te e tem de bom ânimo. Esforçar-se-te é fazer mais do que costumamos fazer. Ter bom ânimo é ter bom espírito. Quando o Jordão está à minha frente, parece que vai me afogar. Então, irmãos, é momento de nós restaurarmos a forma que estamos cultuando a Deus. E isso é muito particular, é muito introspectivo, porque eu sei o que podia estar fazendo mais e não fazia. Você sabe o que poderia fazer mais e não fazia. É tempo de darmos as mãos, e quando vencermos, porque vamos vencer essa praga, as portas da igreja estiver aberta, nós não deixarmos de cultuar a Deus por um cansaço, por algo banal. Não, vamos unir as nossas forças e adorar a Deus, valorizando a esperança de Cristo que nos fez chegar até aqui. Agora, o que me chama a atenção é algo muito inspirador, porque Esdras e Neemias, no meu entender na Bíblia, foram líderes e influenciadores. Pastor Fabiano disse que nós não vamos ser contagiados por vírus, mas vamos contagiar a esperança de Jesus, que é o Salvador da humanidade. E esses dois homens, eles influenciam e causam um contágio nos dias deles, e eles motivam o povo a trabalhar na restauração do culto e na reconstrução dos muros e do templo e das portas da cidade. O que eu quero aqui trazer aos nossos corações, inspirado por Deus, que nós devemos, irmãos, não apenas esperar do milagre que Deus vai fazer, mas também fazer aquilo que cabe a nós ser feito. O que podemos fazer neste momento? Dobrar os nossos joelhos, orarmos, como está em Lucas 18:1, orar sempre sem desfalecer. E você e eu de joelhos, junto com os nossos líderes, junto com a igreja das nações, nós somos mais fortes do que o Covid-19, que não pode ser visto pela medicina. A medicina não cura, mas a oração de um justo pode muito em seus efeitos e curar aqueles que estão acometidos nas UTIs agora. Aí o que acontece? Sabemos que Neemias e Esdras enfrentaram os opositores. Irmãos, nós temos a nossa forma de cultuar, de adorar, e por decreto, por força maior, por darmos bom testemunho, a igreja está fechada, o templo está fechado, mas a igreja, na nossa liderança, está cultuando, levando a oportunidade do culto até você. Então, por mais que os opositores queiram parar a igreja de adorar, de buscar, de pregar, nada cala a voz de um adorador. Nós aqui estamos e vamos ver a glória de Deus manifestada nessa situação. Houve-se aqueles opositores que mandou o império, o governante buscar no registro sobre o que a nação de Israel causara no passado, que era a maior de todas, que o Deus de Israel não existia Deus igual. O que eu aprendo, não é tempo de aceitarmos nos sujeitar e parar de buscar, porque não precisamos estar aglomerados no templo para buscar a Deus. Precisamos seguir os nossos pastores neste momento em que eles estão revelando a força, o vigor, em estarem praticamente só dentro do templo, mas têm convicção de que estamos com eles. Então, neste momento, nós estamos aqui inconformados, irmãos, porque sabemos que o Deus do passado é o Deus que opera hoje. Por mais que a oposição busca saber quem é nosso Deus e queiram calar, nós podemos até não aglomerar na igreja, mas somos inconformados, estamos buscando de onde podemos buscar. Aí outra fase dessa história é que os israelitas, os hebreus, também mandam o imperador buscar em seus registros, das suas crônicas, dos seus relatos, que Ciro havia dado um decreto para reconstruir a nação, restaurar o culto, reconstruir o templo. Sabe o que eu aprendo? Este Ciro aqui,
ele é chamado na Bíblia de o meu ungido. E se formos analisar o nome de Cristo, é uma tipologia, é o ungido. E em Mateus 16 e 18 Cristo diz: e as portas do inferno não prevalecerão. Há uma palavra, há um decreto, há um edito de Jesus nessa palavra: as portas do inferno não prevalecerão. Eles enfrentaram os opositores, os decretos para parar o jeito que estavam trabalhando, mas em tudo não perderam a esperança, porque está registrado no tocante a isto tudo, a esperança a Israel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem peleja por nós. Então a minha palavra, inspirada por Deus ao seu coração, nessa noite, não paramos, não vamos aceitar, não vamos apostatar, porque no tocante a isso tudo, a esperança para Israel, e nós somos Israel. Nós estamos com uma mão na pá construindo, trabalhando, e com a outra segurando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não vamos desistir, porque temos esperança naquele que é maioral, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e em tudo vai nos manter de pé para pelejar com ele essa labuta, e em tudo mais a isso, do que as nações do mundo, os quatro cantos da terra, os confins da terra, aqueles que não conhecem o nosso Deus, estão temendo, estão tremendo, não sabem o que fazer. Sabe qual é o momento? De nós revelarmos Cristo na nossa fé, apresentarmos a Ele o Cristo que no tocante a essa enfermidade tem esperança para as nações. Devemos pregar que Cristo, mediante confissão, arrependimento, nos reveste de proteção e nos faz cantar hinos de vitória. E eu quero aqui deixar essa palavra ao seu coração. No tocante a tudo que estamos vivendo, nossa esperança ainda é Jesus de Nazaré, e eu louvo e agradeço a Jesus por essa rica oportunidade que Deus em Cristo abençoe os irmãos e o nosso querido pastor Fabiano, em nome de Jesus. Deu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora seu amanhã parece incerto. O que tens é fazer, é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia aonde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas pescou a noite toda e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo tudo na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer seu barco emprestado. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto Deus está te abençoando, Deus está te renovando, Deus está te curando. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo
deu certo, se prepara que o milagre acabou de chegar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre chegando. Quando o culto terminar, depois do culto você vai ver. Depois do culto você vai, aleluia. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Olha Deus falando aí. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar que você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara que o milagre acabou de chegar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre chegando. Quando o culto terminar, depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vais cantar.